Olá, meus irmãos, como vocês estão? Hoje eu venho aqui para refletir com vocês um pouquinho acerca de um tema que a gente não gosta muito de falar, da morte. Eu acho que se tem uma coisa nessa vida que nos assusta, é a morte. De fato, a morte é algo doloroso demais. Aqueles que já viveram a experiência do luto, de perderem alguém que se ama, sabem o quanto essa é uma experiência difícil. Aliás, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é o fruto mais doído, é a consequência mais dolorosa e tenebrosa que adentrou como fruto da queda e como a consequência mais perversa de todas. Mas o fato é que a morte não pode ser olhada tão somente dessa perspectiva. Porque se por um lado o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus Cristo reverte a morte e tira da morte o seu teor tão tenebroso e tão feio, e nos convida a olhar a morte de uma outra perspectiva. Ontem, dia 5 de maio, eu fui ao sepultamento do reverendo Anderson. Aqueles que não conheceram, reverendo Anderson foi um pioneiro aqui em Brasília, um pastor presbiteriano que veio da Bahia e foi um dos primeiros pastores aqui da região e foi responsável por plantação de igreja aqui na região de Taguatinga. Muitas pessoas o conhecem. E ontem, lá no seu velório, me chamou muito a atenção porque aquele não era um velório feio. Aquela não era uma morte pavorosa. Aquela era uma morte bonita. Difícil, né? Estranho, soa estranho, mas era uma morte bonita. Aquele homem, aos seus 91 anos, parece-me que não ia completar 91 anos esse ano, viveu vida longa, viveu um ministério frutífero. Todas as pessoas com quem você conversa, você ouve histórias belas de um homem que viveu uma vida dedicada ao Senhor, à igreja, ao pastoreio, uma vida marcada pela integridade, pelo serviço e o amor ao Senhor. Então, quando eu chego ao velório daquele homem, no alto dos seus 90 e poucos anos de idade, e uma vida vivida dessa forma, e uma morte para os braços do Senhor, o que eu vi ali foi beleza. Beleza. O salmista, no Salmo 116, versículo 15, nos diz assim: preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Olha que coisa. A morte daqueles que partem em Cristo Jesus não deve ser vista do ponto de vista tão somente da dor, da cessação da vida, da ausência e da despedida. A morte daqueles que partem com Cristo precisa ser vista do ponto de vista da sua beleza, daqueles que vieram ao mundo, cumpriram, como diz o apóstolo Paulo, a carreira, guardaram a fé e são presenteados por Deus. E a morte, então, perde a sua aura tenebrosa e ela é revestida de beleza. Porque, como diz o pastor John MacArthur, diz que a morte não pode fazer
A única coisa que a morte pode fazer com aquele que vive para Cristo é tão somente levá-lo para os braços de Jesus. A morte para nós não é cessação da vida. A morte para nós torna-se tão somente a passagem para uma vida mais plena, mais bela, mais completa. A morte passa a ser tão somente a cruzada da linha de chegada que nos leva à coroação, ao prêmio, à finalização dos labores desta vida. E agora, finalmente, a possibilidade de viver a verdadeira vida, a mais plena possível. Preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Ontem, na minha visita à casa do luto, me fez lembrar desse fato que eu jamais posso me esquecer. Em Cristo Jesus, a morte perde o seu terror e pavor, e ela é revestida de um outro olhar. Que Deus nos abençoe e que assim nós vivamos na certeza de que quando esse dia chegar para nós, esse dia será um dia glorioso. Que Deus te abençoe.